Amém, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Estamos com expectativa em Jesus? Eu creio que o Senhor tem uma porção para nós nessa noite. E queridos, eu tenho aprendido uma coisa, que já é muito real na minha vida. E é real porque, primeiro, pela experiência. E segundo, pela convicção do que está escrito. Mas todas as vezes que nós estamos diante de Deus, todas as vezes que nós nos deparamos com a realidade, com a verdade que há em Deus, algo em nós sempre é mudado. Eu creio que você vai ver que a Bíblia vai dizer que vem aquele anjo e toca ali em Jacó. Então em Jacó algo foi alterado. Aí você vai ver aquela mulher que chega e toca em Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia vai dizer que imediatamente na hora que ela toca em Jesus, algo sai de Jesus. E você vai ver no cego, no endemoniado, que na hora que Jesus toca nele, algo sai dele. Porque existe uma dinâmica. Todas as vezes que você toca em Deus, algo sai dele para você. Todas as vezes que ele toca em você, algo sai de você, para que algo dele tenha lugar dentro de você. Então eu creio que nessa noite o Senhor tem algo para mudar dentro de mim e de você. Só que nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, em dias tão corridos, nós temos uma tendência a perder o significado das coisas. E o que é perder o significado? É fazer tudo da maneira automática. É fazer tudo de uma maneira onde nós não colocamos o nosso coração, da onde nós não colocamos a nossa atenção, da onde nós não chegamos com uma realidade e uma verdade. Hoje a nossa geração é a geração do corpo presente e da mente ausente. Vocês concordam comigo? Porque muitas vezes nós estamos sem estar. Então eu queria nessa noite começar te pedindo essa atenção, que o Senhor te leve a um lugar mesmo aonde Ele pode te tocar, que você deseje do Senhor que a sua vida, o rumo da sua vida seja alterado nessa noite. Não porque está aqui o pastor Hugo, ou porque você está aqui na origem, mas é porque Deus deseja muito mais do que você mudar a sua vida, mudar a minha vida. Amém? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Conforme vocês forem achando, diga amém. Vamos lá, a partir do verso 1 diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou numa cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher lhe respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como todos os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vai, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai.
vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Queridos, olha aqui para mim, esse é um texto muito conhecido, uma história bem popular, né? A história da mulher samaritana. Mateus, há um sábado passado, ainda ministrou sobre essa história, e o Senhor tem me rondado a respeito disso. Hoje nós continuamos a série Eterno, e o título da mensagem é O Coração do Homem. Eu acredito que se tem uma dificuldade nossa, talvez não é nesses dias, mas a maior dificuldade do ser humano é lidar com o seu coração. Nós não sabemos como fazer. O coração sente sem a gente querer. O coração, ele deseja e a gente nem sabe de onde que veio o desejo. O coração, ele é algo de fato indomável. Já se pegou naquela situação dizendo: por que eu estou triste? Por que eu estou feliz? O que é que aconteceu? Tem coisas no nosso coração que a gente nem sabe de onde é que veio. E o coração, ele é uma caixa de perguntas. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. A gente sente muito mais do que de fato entende o que está sentindo. E a gente vai ver nessa conversa de Jesus com essa mulher. Jesus, em um dado momento, ele vai conversando, ele vai falando. Essa mulher, ela acha que Jesus está falando de um assunto, e no final dessa história nós vamos descobrir que Jesus estava falando de um outro assunto. Enquanto Jesus estava caminhando ali de um lugar para o outro, para chegar até a Galileia, para onde ele estava indo, essa mulher, ele encontra com essa mulher e eles começam a ter uma conversa, e é bem interessante assim. Você já sentou com alguém para conversar, e vocês vão batendo um papo, vão compartilhando da vida, e essa pessoa, ela vai dando uma volta em você que você não consegue nem perceber. De repente você está já falando coisa que você nem queria falar, porque a pessoa já está aqui nas tuas costas, você não queria falar. É mais ou menos o que Jesus fez. Jesus foi batendo um papo com ela, foi conversando com ela, e Jesus foi, cada palavra que Jesus falava, ele entrava um pouco mais dentro do coração dela. E eu quero falar disso hoje, o coração humano. Eu acho que ninguém aqui tem problema com o seu coração, né? Eu acho que o nosso coração está tudo muito bem resolvido, tudo muito tranquilo, e longe de mim querer definir o coração de alguém, tá bom? Mas eu quero dizer que existe uma resposta para o nosso coração. No livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E quando Jeremias fala disso, ele nada mais nada menos, ele estava falando a respeito de confiança. Alguns versículos acima ele vai dizer assim: aqueles que confiam no Senhor e têm Ele por sua esperança, serão como árvores plantadas junto aos ribeiros das águas, as suas raízes se estenderão, as suas folhas serão verdes, não vão ressecar com o sol, e mesmo fora de estação essas pessoas darão fruto. E de repente ele vem, Jeremias, agora, e fala a respeito do coração, porque o que Jeremias está dizendo: olha, para nós hoje, Igreja Origem, existe dois lugares que você pode colocar a sua confiança. Um primeiro lugar é o seu coração, é viver por aquilo que você sente, é viver por aquilo que você tem vontade, é viver pelos impulsos do dia a dia. Mas existe um lugar que o seu coração pode ser depositado, que é completamente diferente. E ele vai dizer: se a sua confiança e se a sua esperança estiver no Senhor, você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. E queridos, essa metáfora com a árvore é bem engraçado. Agora, antes de iniciar o culto, a Janaína estava lá na frente aguando as plantinhas,
E você vai ver que uma plantinha bem aguada, ela vai crescer. Uma plantinha que não for aguada, ainda que seja um cacto, não água ele para você ver, ele vai começar a ressecar. E sabe, nesses dias que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que na sua essência está, sabe, completamente ressecada. Parece que já não tem mais perspectiva de vida. Parece que os dias bons ficaram lá atrás. Então a gente vai confiando no caminho do coração. E é interessante eu dizer que o nosso coração, ele sempre está comprometido com o seu poupado. Presta atenção, eu tenho certeza que você já viu, ouviu ou vive esse dilema hoje, que é mais ou menos assim: não quero mais me apaixonar por ninguém porque sofri demais. Não quero mais ter uma vida de comunhão profunda em igreja nenhuma, porque fui muito machucado, abusaram daquilo que eu fui vulnerável. Ou então, deixa eu ficar aqui trabalhando na minha CLT, não vou arriscar numa nova empresa não vou arriscar naquilo que eu sonho não, porque eu não quero me machucar, não quero me frustrar. Então o ser humano, o coração humano, ele preza ser poupado. Mas queridos, a confiança e a esperança no Senhor não vai nos poupar, pelo contrário, ela vai balançar a confiança no nosso coração e vai nos resgatar dos padrões baixos da confiança no coração, nos levando a um lugar onde só Deus pode nos pôr. Nós precisamos nesses dias confiar no Senhor. Nós precisamos nesses dias ter esperança no Senhor. Eu não sei como está o coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Eu não sei o quanto que você já rodou. Eu não sei o tanto de experiências negativas que você já teve. Deixa eu te falar. É porque nós apoiamos o nosso entendimento. Nós apoiamos aquilo que nós fizemos. Nosso fundamento foi o nosso coração. Mas existe um lugar aonde, ainda que a estação seja uma estação de seca, a Bíblia vai dizer que se nossa confiança está no Senhor, nós ainda iremos dar frutos nesses dias. Então o nosso coração, ele vai querendo sempre ser poupado. E deixa eu te falar algo. Quando nós estamos no Senhor, é interessante, Êxodo, acho que é no capítulo 3. Lembra quando Moisés, ele tem aquela... capítulo 3, ele tem aquela experiência onde Deus vai chamar ele, que ele disse que havia uma sarça, e do meio da sarça tinha uma voz, ela queimava, e ele disse assim: deixa eu me virar para ver que grande coisa é essa, a sarça queima e não se consome. E a sarça ela é uma árvore. Mas sabe, quando a nossa confiança está no Senhor, porque queridos, naturalmente uma sarça pegar fogo, ela tem que ser consumida, sim ou não? Se ela pega fogo, ela precisa ser consumida. Mas queridos, quando a nossa confiança está no Senhor, nós iremos passar por processos que naturalmente seriam destrutivos, mas no Senhor Ele vai servir para nos aperfeiçoar e para que outras pessoas sejam despertadas através de nós. Não tenha medo dos processos. Não tenha medo do que está, sabe, pela frente. Um dos meus intuitos com essa mensagem é te gerar uma sede dentro de você pelo desconhecido. É gerar em você uma segunda chance para muita coisa. Não ter medo daquilo que pode acontecer com você. A gente quer se poupar. Pastor, você leu João 4, você não está falando de João 4. Então vamos começar a falar de João 4. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele começou a batizar e fazer mais discípulos do que João, né? Eram os seus discípulos que batizavam. Então a popularidade de Jesus começou a crescer. Ele começou de fato a ter uma perseguição. Os fariseus se incomodaram com Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus estava na Judeia e ele tinha que ir até a Galileia. E a Bíblia vai dizer no verso 4 de João 4 que ele tinha que passar por Samaria. E queridos, entenda uma coisa: se a Palestina, se esse lugar fosse São José do Rio Preto, seria mais ou menos assim. A zona sul aqui seria a Judeia. A zona norte seria a Galileia, e no centro, entre zona sul e zona norte, havia Samaria. Então o caminho para ir de um lugar para o outro, tinha que passar ali por aquele centro que era Samaria. Mas nós vamos ver neste texto, que o judeu, ele tinha uma rincha com os samaritanos. A Bíblia vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. E para você entender o porquê, nem é tão importante nessa mensagem, mas para não ficar vago, quem eram os samaritanos? 720 a 722 anos antes de Cristo, a Síria, ela toma o reino norte de Israel, e quando ela toma, eles são levados cativos, né, exilados,
E diz que agora os samaritanos, eles começaram a se envolver com os gentios, com as mulheres dos gentios. Então nasceram crianças ali, eles tiveram filhos. E o povo samaritano era esse povo, com todo respeito, meio vira-lata, raça mestiça. Não era um povo sangue puro. Essa era a queixa. Os samaritanos, eles criam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas quando chegava em Davi, para eles já tinha um passinho um pouco atrás. Os samaritanos, eles também acreditavam que o Monte Moriá, lá de Gênesis 22, onde Abraão sobe para entregar Isaque, era o Monte Gerizim. E era por isso que ali no Monte Gerizim eles adoravam a Deus. Então havia essas divergências. Então todas as vezes que um judeu ia fazer o trajeto de Samaria, ou melhor, da Galileia até a Judéia, ou da Judéia até a Galileia, eles davam volta pela cidade. Então eles iam ali, atravessavam o Rio Jordão, chegava no final, tinha um rio ali em Samaria, eles atravessavam e chegavam então, enfim, na Judéia. Agora tem uma coisa, para fazer aquele trajeto, passando por Samaria, o trajeto era em média de 3 dias. Para fazer esse trajeto, dando volta, era de 6 dias. E entenda isso, que é importante. Nós estamos falando sobre o coração do homem, estamos falando sobre o coração humano. Na vida de Jesus, Lucas capítulo 2, no verso 39, a Bíblia vai dizer que embora Jesus nasceu em Belém, ele foi criado ali em Nazaré, na Galileia. Então Galileia na vida de Jesus representava o seu lugar de origem, onde Jesus começou a sua vida, onde ele foi criado. Judéia na vida de Jesus, ali na Judéia havia Jerusalém, que estava o Gólgota, onde Jesus foi entregue à morte. Então nós estamos diante aqui do lugar de origem, onde Jesus começou, e diante do lugar de destino, onde Jesus terminou. E entre o lugar de origem e o lugar de destino de Jesus havia Samaria, e Samaria aqui representa o lugar do desconforto, o lugar do confronto. Então, queridos, presta atenção nisso. Nenhum de nós não iremos chegar no lugar onde o Senhor tem preparado para nós sem passar por Samaria. E Samaria representa na nossa vida um lugar de confronto, representa na nossa vida um lugar de desconforto. Queridos, são os desconfortos que estão, levando o nosso coração a ser formado segundo o coração de Cristo. Você percebe que o lugar de conforto, ele é, em tese, uma areia movediça, que parece que é inofensivo, mas quanto mais você vai pisando, mais você vai descendo. E aqui nós precisamos entender que não passar pelo lugar de confronto, não passar pelo lugar que nos assusta, não passar pelo desconhecido, talvez a gente até chegue lá na frente, só que vai ser muito mais demorado. Existem processos que eles são uma espécie de efeito estufa na nossa vida. Dói um pouco mais, faz a gente sofrer um pouco mais, mas acelera demais o nosso processo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje, igreja: não tenha medo do desconhecido, não tenha medo do desconfortável, não tenha medo do novo. Ele é extremamente necessário para o lugar onde o Senhor está nos levando. E como precisamos desses lugares? Lembre-se do que eu falei no começo: o coração quer sempre ser poupado, mas Jesus não tem compromisso em nos poupar. Jesus, ele está desejoso. O cristianismo, a gente precisa entender ele da seguinte maneira, ou melhor, é uma das maneiras. O cristianismo, ele não põe para você uma linha final para você chegar mais rápido. Não, a linha final é porque precisa ter. O mais importante é o trajeto, porque no trajeto ele te prepara para aquilo que foi preparado no final. E são os lugares de desconforto que estão nos formando, que estão esculpindo dentro de nós Jesus Cristo, que estão esculpindo dentro de nós a imagem e semelhança dele. E é interessante que o lugar de encontro entre essa samaritana e Jesus foi no poço de Jacó. E o poço de Jacó, é bom a gente pensar isso. Queridos, quantos anos fazia que Jacó já havia morrido? É bem provável que não tinha nem restos mortais ali de Jacó mais. E ainda assim, aquilo que Jacó tinha construído alimentava pessoas centenas de anos depois. Eu quero te encorajar. O passar pelo desconfortável, o tomar a frente e falar assim: olha, me dá um machado que eu vou cortar mato aqui, colonhão
para todo lado, ainda que eu me machuque, vai estar abrindo caminho para que outras pessoas possam passar por esse caminho. Sabe o que é o que é cavar um poço? Você vai lá para Gênesis 11 e vai dizer de uma torre que foi levantada. Levantar a torre é fácil, porque todo mundo olha para o que você está fazendo. Mas sabe o que é cavar um poço? É começar a entrar, olhar para dentro, refletir sobre si mesmo, deixar Jesus entrar nos buraquinhos, deixar Jesus entrar nas lacunas, nas janelas escondidas dentro do nosso coração. Falando, Jesus, vem. Cavar poço é tocar a eternidade de tal forma que pessoas das próximas gerações, elas vão beber daquilo que a gente está construindo. Você fica imaginando, hoje você cata um livro, eu vou falar do que eu mais gosto, do Charles Spurgeon, e começa a ler o livro dele ali, e de repente as lágrimas começam a descer, e as lágrimas vão descendo, caem naquele livro, e a gente, poxa, está tendo uma experiência, é como aquela mulher no poço de Jacó, bebendo das águas que alguém que morreu faz tempo construiu. Mas para hoje já para pensar, algo que você está construindo hoje, daqui a alguns 100 anos, nem lembram mais quase de você, mas a pessoa lendo, ouvindo e as lágrimas caindo, algo que você construiu hoje, edificando ainda depois que você passar, isso é tocar na eternidade. Se eu perguntar para você qual que era o nome do seu bisavô, quem sabe aí o nome do bisavô? Ninguém, tem quem sabe, e quem sabe o nome do tataravô? Já complicou, porque o nosso nome vai passar, queridos. Legado e herança, sabe, não é o que você vai deixando, porque muitas pessoas deixaram heranças materiais gigantes para sua família, e numa só geração acabou o que foi construído talvez em 2, 3 gerações. Mas legado é aquilo que eu deixo quando eu toco o céu, e isso abençoa as próximas pessoas que virão depois de mim. Nós precisamos nesses dias investir, assim como esse poço de Jacó. Jacó tinha morrido faz tempo, mas as pessoas bebiam ainda daquilo que ele gerou. Homens como William Simon, John Piper, Billy Graham, João Calvino, John Wesley, são homens que passaram, mas são homens que até hoje a gente bebe das fontes que eles construíram, e está bem longe da gente parar de beber. Eu não sei você, mas eu quero ser alguém que vai tocar de tal ponto na eternidade, que a eternidade, sabe, não para que o nosso nome seja glorificado, mas vai servir de alimento para as próximas pessoas que virão depois de nós. Sabe de uma coisa, nosso Deus é geracional. Se não fosse assim, Ele não seria o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E todas as vezes que nós não trabalhamos para a próxima geração, não para deixar algo famoso, mas para deixar algo relevante que toque as pessoas, a gente está trabalhando em vão. Ainda comentei hoje pela manhã, falando do Jordão, tem o Pedrinho. Imagina talvez o Pedrinho sentado com o seu neto, coloca ali para ele ouvir uma das canções, e começam a chorar junto, e ele diz assim: foi meu pai que fez. Sabe, as famílias sendo abençoadas através daquilo que veio de nós. Não tem dinheiro que pague isso, não tem bem material que pague isso. Uma herança, algo que foi, sabe, porque tocou o céu. Olha que loucura que é isso. Um dia no seu quarto orando, Deus te dá uma palavra, Deus te entrega uma canção, Deus te dá uma ideia, e essa ideia, ela permanece durante anos e anos tocando as próximas pessoas. Isso é loucura demais, queridos. Isso está à nossa disposição, só que nós precisamos acessar isso. Só que o nosso coração, ele tem medo desses lugares. O nosso coração, ele quer fugir de tudo que é desconhecido. Nós amamos aquilo que nós dominamos, mas o que nós dominamos não manifesta o reino de Deus aqui neste lugar. É aquilo que é novo, é o andar sobre as águas. Sabe de uma coisa? Ninguém quer passar necessidade, mas se houvesse uma ponte, Pedro não poderia ter dito que ele andou sobre as águas. Este é o lugar, sabe, a necessidade, o desconhecido, é o espaço que eu abro para Deus manifestar na minha vida, sabe, aquilo que Ele não manifestou na vida de ninguém ainda. Deus precisa ter espaço na nossa vida, queridos. Se você olhar para a sua vida hoje, será que ela é tão organizadinha a tal ponto que Deus não tem espaço para manifestar alguma coisa? Como precisamos. O poço era de Jacó, mas as próximas gerações ainda estavam bebendo daquilo que Jacó construiu. E é bem interessante que o Salmo 132, e eu sei que você já cantou isso, você já ouviu isso, a respeito de um lugar de descanso para Deus. Já ouviu aquela canção? Eu não darei descanso aos meus olhos, até preparar um lugar de descanso ao Senhor. E o Salmo 132 que diz isso, e no verso 14 vai dizer assim:
Eu não darei, nos primeiros versos, eu não darei descanso aos meus olhos, nem às minhas pálpebras e tal e tal. E lá no verso 14 vai dizer, para que o Deus, o poderoso de Jacó, tenha um lugar de descanso. E agora nós estamos vendo Jesus encontrando um lugar para descansar. Sabe qual que é o lugar de descanso de Jesus? É o lugar onde você toca a eternidade, as pessoas vêm beber, Jesus chega nesse lugar e descansa. Isso é preparar uma casa para o nosso Deus, que já não habita mais em templos feitos por mão de homens, mas Ele habita aqui, ó. Enquanto a eternidade está aqui, Jesus tem espaço para habitar. E é interessante que no verso 7 vai dizer que Jesus vem então e pede um pouco de água para essa mulher. E para mim isso é maravilhoso. Olha só, Jesus, Deus, se encontra com uma mulher, e a maneira como Ele escolheu para se conectar com ela, pensa o seguinte: Jesus poderia chegar com cartada ali. E aí, mulher, tô ligado que você já teve 5 maridos, o 6º que você tem não é seu, vão se arrepender? Que nem às vezes a gente faz com a nossa família, assim, ou com os nossos amigos, dizendo que eles precisam se arrepender. Jesus chega pedindo. O ponto de conexão entre Deus e o homem foi um pedido. E o que é que Jesus pediu? E o que é que Jesus pede para nós? Jesus pede para nós daquilo que é escasso em nós, e Ele tem abundância. Então nós entregamos escassez e Ele nos entrega a sua abundância. Porque Ele falava: você me dá um pouco de água e eu te torno uma fonte. Você lembra aquela mulher que chega diante de Jesus e quebra ali o seu vaso? A Bíblia diz que ela chega e quebra o seu vaso, todo mundo fica ali assustado, que vaso caro. E diz que agora, na hora que ela quebra o seu vaso, Jesus olha para ela e chama ela de filha. Sabe por quê? Porque quando você quebra tudo aquilo que você acha que você tem, você descobre tudo aquilo que você tinha e não sabia. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 39, Jesus orando ali no jardim antes de ser crucificado, Ele diz assim: se possível, afasta de mim este cálice. Porque Jesus bebeu um cálice. Sabe qual que é o cálice? Quando Ele pede para aquela mulher aquele pouquinho de água, Ele está dizendo assim para ela: deixa eu beber o cálice da ira de Deus, e eu vou te dar a água viva, que quem merecia era só filho, porque Ele se fez o que não era para te tornar aquilo que Ele era. Jesus está sempre disposto a beber da nossa porção, para nos dar da porção dEle. Ele se entrega numa cruz para te fazer o filho. Ele é humilhado para te levar num lugar junto com o exaltado. Então quando Jesus te pede algo, acredite numa coisa: embora pareça ser tudo que você lutou para conquistar na sua vida, diante de Deus é só miséria. E Ele quer fazer de você uma fonte. Ele quer fazer de você uma pessoa que não vive mais atrás de escassez e migalhas. Queridos, eu entendo nosso coração, a gente passa por muita dificuldade. Quem não passa por dificuldade aqui? Quando não é uma dificuldade emocional, é financeira. E se não é financeira, é na família. Ninguém passa ileso. Sabe de uma coisa? Está todo mundo aqui cheio de problema. É que uns aprenderam, sabe, a lidar melhor com isso. Outros aprenderam a esconder. Mas na boa, a gente está tudo na mesma. Todo mundo aqui tem problema para resolver. Todo mundo aqui tem uma espécie de espinho na carne, que toda hora fica te lembrando de onde você veio, o que você é. Isso acontece na nossa vida. Então há um convite para nós hoje, e o convite é descanso. Tenha coragem de entregar um pouquinho de água para Ele, porque Ele pediu. Tenha coragem de entregar a sua porção para Ele, porque a sua porção em Jesus, Ele não tem problema. Ele toma do teu cálice, Ele dá do cálice dele, sabe? Ele tomou o cálice da ira de Deus, e um dia nos colocará assentado num banquete eterno. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Apocalipse capítulo 22, no verso 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. A todos aqueles que ouçam, digam: vem. A todos que têm sede, venham e bebam de graça da água da vida. É isso que Ele fez conosco, tomou da nossa dor, tomou da nossa tristeza, e quer dar para nós a água da vida. Uma água que é viva, uma água que traz vida, uma água que traz alegria. Querido, sabe de uma coisa? Você não sofre sozinho. Eu ouvi uma vez um homem estudioso explicando sobre a cruz, e achei na época até um tanto que radical. E ele dizia assim: sabe a dor de um abuso? Sabe a dor de uma perca? Sabe a dor de uma frustração?
Na cruz, a dor maior de Jesus não foi os cravos nas mãos. Ali na cruz, todo o peso do pecado moeu. Então, quando uma pessoa é abusada, quando uma pessoa é frustrada, quando uma pessoa é entristecida, Jesus está ali presente porque Ele está dizendo: na cruz eu senti tudo isso por você, e você não precisa carregar esse peso. É só você chegar diante de mim, pegar o meu fardo que é leve e suave, eu carrego o seu pesado, porque eu escolhi te amar. Essa é a história de Jesus com a gente. Só que nós insistimos em segurar a nossa porção. A gente insiste em acreditar que o nosso caminho ainda é mais pleno e mais soberano do que o caminho de Deus para a nossa vida. Vamos combinar uma coisa essa noite? Vamos desistir? Para de fazer força, homem, para de fazer força, mulher. Dá para Ele, deixa Ele entrar, acredita. Eu lembro ainda de um sentimento que eu tive há um tempo atrás. Eu sou um pouco sistemático, gosto das coisas bem no lugar, sou um tanto que metódico. E eu me lembro que foi um sentimento, e assim que eu expressei esse sentimento, é como se eu estivesse numa varanda aberta, tinha uma piscina ali, e de repente veio um vento muito forte. O vento começou a levar o guarda-sol, começou a jogar tudo, e eu já vai dando aquela coceira, vontade de mexer nas coisas, e eu senti a voz de Jesus bem assim no meu coração: calma, não se mexe, deixa tudo balançar, deixa tudo ir para o alto, não se preocupa. E muitas vezes a gente precisa dessa calmaria na nossa vida. Nosso braço não é o suficiente. Seguindo a história, então Jesus pede um pouco de água para essa mulher. Na hora que ele pede, essa mulher, ela questiona ele ali, e ele vai dizer para ela: olha, se você soubesse o dom de Deus, quem está te pedindo, você me pediria, e eu lhe daria uma água viva. E essa mulher, no verso 11, ela vai indagar ele de uma maneira muito interessante. Ela vai dizer assim para Jesus: mas você não tem balde? Na NAA, na King James, na Nova Almeida atualizada é a NAA, tudo está só balde, mas na versão viva está escrito: você não tem corda nem balde. Então o que ela está dizendo para Jesus: como é que você vai me dar uma água, sendo que você não tem nem a ferramenta para retirar essa água? E é interessante que Charles Spurgeon, ele tem um livro com 165 sermões dele escritos, e num desses sermões ele vai dizer que a corda e o balde, eles são comparados à fé, que quando eu tenho fé, eu consigo retirar a água, as bênçãos da eternidade de Cristo, que é um poço profundo. Então o que ela está dizendo para Jesus: você não tem nem corda nem balde. Queridos, como a gente ama corda e balde? Como assim, pastor? Sabe o que é a corda? Sabe para que você utiliza uma corda? Você utiliza uma corda primeiro para fazer força. Quando você não consegue tirar uma coisa do lugar, você vai amarrar aquela corda, vai vir uns 3, então você vai sobrepor uma força maior do que você tem. E a corda também, ela serve assim como era necessário ali no poço. A corda serve para um alcance que você não teria. E o balde, para que serve o balde? O balde você vai pôr a água, vai pôr o alimento, vai pôr o que for ali. O balde, a serventia dele aqui, com ele você consegue carregar mais do que as suas mãos poderiam. E queridos, esse é o dilema humano. A gente acha que para ter algo em Deus, a gente precisa ter uma força sobre-humana, a gente precisa ter um alcance muito grande, e a gente precisa ter mais do que aquilo que a gente precisa. Mas o que Jesus está dizendo para essa mulher: você não precisa de nada dessas coisas. Queridos, existe uma maneira, existem 5 passos para quase tudo nessa vida, mas tem uma coisa que não existe. Sabe o que é que o coração de Deus não resiste? É um coração quebrantado e um espírito contrito. Sabe, nesses dias, Deus não quer de nós uma força sobre-humana, uma inteligência extrema. Não, Jesus quer de nós uma rendição diante dele, sabe, Deus, eu tentei até aqui, eu não consegui, mas eu me submeto à sua voz, à sua direção, e falo ao meu coração, pois eu estou cansado da minha humanidade tão aflorada, quanto aos meus sentimentos, apazigua a minha vida. Sabe quando Davi está dizendo: alma minha, adore ao Senhor? Sabe o que Davi está dizendo? Humanidade minha, se prostre a quem Deus é. Não é deixar de respeitá-la, pelo contrário, é entregá-la para aquele que melhor pode cuidar dela.
É isso que nós precisamos nesses dias. Eu sei que essa mensagem ela é um bálsamo para a nossa vida, ela é um bálsamo, sabe? Ela é uma esperança em Cristo Jesus, que a gente não precisa viver de maneira tão pesada. Existe uma cura para o nosso coração, existe um renovo para nós. Quantos creem nessa noite que existe um renovo para nós? Sabe, aquela mulher samaritana com o seu balde e sua corda, ela poderia pegar um pouco de água, mas Jesus, com a sua inteligência do alto, ele foi acessando cada vez mais o poço profundo que havia dentro dela. Enquanto ela estava achando que Jesus que estava precisando dela, que a gente pensa um pouco assim, Jesus só está olhando para nós e sabendo o quanto que nós precisamos dele, e para ele não tem problema a gente achar que ele precisa da gente. Ele usa esse sentimento de que ele precisa para estar perto de você, trabalhando de uma maneira que você não está nem percebendo. Cara, Deus é bom demais. Mas, pastor, eu tenho uma fé muito pequena. Sabe, esses dias estão tão difíceis que eu não consigo caminhar no lugar e no nível que eu queria. Sabe, pega a sua fé pequenininha, deposite ela no lugar certo e deixe Jesus multiplicar a sua fé. Use a sua pequena fé para pedir mais fé. Como eu desejo, cara, que a gente consiga encontrar em Deus esse equilíbrio. No verso 13 vai dizer assim: quem bebe dessa água volta a ter sede. Olha o que Jesus está dizendo para ela: quem beber dessa água que você pode dar, esse vai ter sede novamente. E é uma coisa bem lógica, né? Quem é que bebe água todo dia? Eu bebo, não gosto tanto, né, mas eu bebo. A Mandinha pega bastante no meu pé, como preciso. Mas há uma coisa interessante, quando ela fala assim para Jesus: você não tem corda nem balde e o poço é fundo. Sabe de uma coisa? Cabe uma pergunta muito legal aqui para nós. Se nós estamos falando de duas coisas nesse texto, primeiro nós estamos falando da complexidade do ser humano, porque é isso que Jesus está tratando com essa mulher. E depois nós estamos falando de um poço que é literal. E ela está dizendo que o poço literal é fundo. Qual é o buraco profundo que tem dentro de nós? Ele tem nome, queridos. Esse buraco profundo é o coração humano. Não é estranho para você um ser tão complexo ser suprido por coisas tão rasas? Não é verdade que o ser humano ele deseja o transcendente? Quem é que não... A gente deseja algo que vá além de nós mesmos. Não tem aquele dia, a gente vai passando algumas fases da vida bem empolgados, com conquistas, com alegrias, mas chega um tempinho na nossa vida que parece que nada mais disso aqui faz sentido para nós. A gente olha para trás, olha para lá, a gente olha para a nossa casa, a gente olha para a nossa vida, para a nossa família, e chega a dar até um estralo assim na gente: o que eu estou fazendo aqui? E o pior, não é que você deseja uma vida, é que você deseja algo que você nem sabe que você deseja. Quem sente isso? Deixa eu te explicar isso. Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Também colocou no coração do homem um desejo profundo. Olha o poço profundo. Ele colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue compreender completamente o que Deus realizou. Querido, sabe o que é esse desejo profundo dentro do nosso coração? É o desejo por Deus, é o desejo pela eternidade. Só que a parte B desse versículo de Eclesiastes 3:11 vai dizer: contudo, o ser humano não conseguiu compreender completamente o que Deus fez. O que é não compreendeu completamente? A gente compreende que existe um desejo, mas a gente não compreende de maneira clara qual é esse desejo. E esse poço profundo, e sabe por que ele é muito profundo? Sabe por que o coração do ser humano tem abrangências tão grandes? É porque a eternidade, o lugar de conexão com a eternidade que Deus colocou dentro de nós é grande demais. E a gente vai tentando suprir com coisas. Só que essas coisas elas só tapam o buraco e a gente vai perdendo a conexão com o eterno. Mas de coração, existe dentro de nós um acesso a algo que vai nos ancorar na eternidade. É por isso que é profundo, é por isso que é grande, é por isso que é constante. É porque nós temos constantemente fome de Deus, sem saber que é de Deus, e tentamos colocar outra coisa no lugar de Deus. O que explica? Vocês lembram na época do Chorão? Lembra?
poucas pessoas escrevem música como aquele homem. Sucesso, chegou no lugar mais alto, talvez que todo artista quer chegar. E de repente você vai ver, morre da maneira que morreu. O que explica isso? É que ele chegou onde ninguém praticamente chegou. E ele descobriu que no final da jornada não tinha resposta para aquilo que o coração dele bradava. Então a gente vai nessa vida tentando achar, mas a gente vai descobrir que a resposta real ela está em Deus, aquele que é o princípio e o fim, eterno, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, a água viva que sacia a sede de todo aquele que tem sede. Queridos, Jesus quer nos levar para este lugar e nós precisamos responder. É o desejo pela eternidade, porque se não fosse, Provérbios 27, verso 20, na parte B vai dizer assim: os olhos do ser humano nunca se satisfazem, porque a gente sempre está querendo uma coisinha a mais. É aquela situação assim que a gente acha até engraçado. Uma pessoa ela começa a fazer uma academia, puxar uns pesos, diz, não, eu só quero ter um corpinho legal, mas passa pouco tempo, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela para de se comparar com quem está na volta dela e começa a se comparar com os pitbull que tem lá dentro da academia. Então cada dia ela vai querendo uma coisinha a mais, os olhos nunca se satisfazem. E a gente é assim mesmo, enquanto a gente não se depara com a eternidade, queridos. E sabe, é um ciclo vicioso. A gente quer um pouquinho mais, quer um pouquinho mais, quer um pouquinho mais. Daqui a pouco passou 60, 70, 80 anos e a gente não viveu de fato para aquilo que a gente deveria ter virado e fitado os olhos. Sabe qual que é o tempo de buscar Deus? É hoje e agora. Sabe qual que é o tempo de olhar para a palavra? Dentro e fora de tempo. Como nós precisamos olhar para este lugar. E é interessante que, sabe qual que é a composição de um poço? O poço, para que ele serve? Para que você pegue água. Mas até onde que vai a extensão desse poço? Esse poço, inclusive o poço de Jacó, ele tinha em média ali 100 metros de profundidade. Então o poço ele é algo que é um buraco que vai descendo no subterrâneo para que ele chegue até ali perto do lençol freático. E o lençol freático é da onde ele subtrai aquela água que você bebe. E sabe, é como se o desejo da eternidade no nosso coração, ele fosse esse poço dentro de nós. E no final dele tem um lençol freático que se chama Jesus Cristo. E ele é uma fonte inesgotável na nossa vida. E sabe, se Deus é uma fonte inesgotável, o que cabe para nós? É ter uma sede insaciável por quem Ele é. Jesus está sempre disposto a matar a nossa sede. E é interessante que no verso 14, Jesus vai dizer que ela falou, eu tenho água. Ele falou, se você soubesse o dom de Deus, você me pediria e pelo contrário, você já não teria mais sede. E além de não ter sede, porque Deus não é encher a tampa, Deus é superabundar o que Ele põe em nós. Você vai ter uma fonte dentro de você, e essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Então olha só a proposta de Jesus. Olha mulher, até hoje você veio buscar uma água, e a busca por isso que você queria te trouxe muito cansaço, mas eu estou te dizendo que eu tenho algo para a sua vida, que além de você não ter que buscar todo dia e passar por essa fadiga, pelo contrário, as pessoas vão ter que buscar em você, porque vai ter uma fonte dentro de você. E queridos, aqui está uma parte muito importante dessa mensagem. E é o seguinte, hoje é um domingo, Dia das Mães, você está aqui me ouvindo falar. E sabe, a porção que eu estou te dando para você beber, ela serve só para você. Ainda que você compartilhe o que aconteceu aqui, dificilmente você vai conseguir compartilhar com a vida que eu estou te falando, porque é uma porção que eu bebi direto da fonte. Você está bebendo de maneira secundária, porque aquilo que você bebe do poço de Jacó mata a tua sede, mas aquilo que você bebe de Cristo mata a sede sua e das outras pessoas. A porção que você bebe diretamente de Cristo é uma porção a ser multiplicada, compartilhada. E é aqui que nasce a comunhão. É quando eu tenho algo para compartilhar. Sabe por que hoje as nossas comunhões são tão rasas? É porque nós temos muito pouco para compartilhar. Sabe por que tem tão pouco de Jesus nas nossas relações, nos nossos relacionamentos? É porque a gente tem pouco a compartilhar. Eu lembro o primeiro livro que eu li na vida se chamava Cobras no Saguão.
E ele dizia: na casa do pão não tem mais pão, só tem migalha. Porque a gente vai vivendo de uma comida terceirizada. Pastor, tem problema eu me alimentar do que você está dando aqui para nós nessa noite? Não tem problema, desde que a fonte primária que te alimenta é o Senhor Jesus. Porque aí nós vamos compartilhar de uma realidade e não só ficar bebendo do poço de Jacó. Deus não quer que a gente fique se alimentando só do poço das outras pessoas. Existe um acesso, a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de cima a baixo e nós podemos entrar confiadamente no trono da graça. Nós podemos beber dele, nós podemos nos assentar hoje na sua mesa e compartilhar do seu pão. Existe um acesso para nós. Isso não é só para o pastor, isso não é só para o ministro, isso não é só, sabe, não, queridos, o clero caiu, o sacerdócio agora é para todos os homens e para todas as mulheres. Somos uma nação de reis e sacerdotes para o conhecimento de Jesus Cristo. Não se satisfaça com o poço de Jacó, vai cavando, deixa Jesus vir cavando todas as poeiras da sua humanidade, até ele chegar num lugar de eternidade, te ancorar no céu e você começar a se alimentar, assim como uma sonda alimenta alguém que está doente. Essa sonda da eternidade te alimentar, te sustentar, te dar uma substância que nenhuma outra coisa te daria. Deixa Jesus fazer isso contigo. Esse é o desejo dele para nós. Eu não sei qual é o ponto de maturidade seu hoje, como você tem vivido até hoje, mas Jesus está te esperando. Jesus está te esperando. Jesus não é um Deus que dá um acesso maior para um e menos para outro, mas a gente precisa insistir, a gente precisa querer. E é interessante que Jesus fala para ela de uma água viva, e quando ele diz essa palavra água viva, ele usa a palavra grega desão, que significa existência em oposição à inexistência, com o sentido de existir em um sentido absoluto e sem fim, agora e no futuro para sempre, fonte ou correnteza, em oposição à água parada de tanque ou de pântano. É como se Jesus estivesse dizendo assim para essa mulher: ei mulher, a maneira, as coisas que você está escolhendo hoje para nutrir a sua vida é como uma água parada num tanque. E queridos, isso aqui é libertador, porque quantos de nós hoje estamos vivendo em meio a crises e crises? E eu já disse nesse púlpito que crise é bom, não tem problema ter crise. A crise é um convite de Deus para algo que você ainda não entende e não conhece, é normal. Mas eu estou falando a respeito de já faz anos talvez que você está vivendo hoje numa crise de existência. Falta sentido, falta cor. A água que Jesus estava oferecendo para ela era uma água em oposição à inexistência. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela mulher? Eu tenho um sentido para a sua vida. Eu tenho para você um porquê do sim. Eu tenho para você algo que pode romper com toda limitação, sabe, das cadeias de pensamento do ser humano. Eu posso te resgatar da rotina de trabalhar a semana inteira para pagar boleto, desejar uma coisinha a mais, uma viaginha por ano. Eu posso te dar uma vida com muito mais frio na barriga. Eu posso te tirar desse lugar de ficar se alimentando de água parada, e eu posso te levar para um lugar de te alimentar com uma água que ela é uma correnteza. A Bíblia vai dizer que há um rio cujas fontes correm do trono de Deus. Eu posso te dar dessas águas para você beber. Eu posso elevar os seus olhos, elevar o seu pensamento. Vocês estão comigo, gente? Agora é interessante que no verso 15 a mulher diz assim: dê-me dessa água viva para que eu não precise vir mais aqui nem tenha mais sede. Então percebe, essa mulher toda marrenta. Então, como é que você está conversando comigo? O que é que está acontecendo? Na hora que Jesus começa a conversar com ela, ela começa a deixar Jesus ver que realmente ela estava cansada. Então o clamor dela é: dá logo para me beber dessa água, para que eu não precise mais vir aqui, para que eu não tenha mais sede. E é interessante que Davi, no Salmos 42, no verso 1 e 2, ele vai dizer assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentar diante da face de Deus? Querido, se tem um rei que foi honrado na terra, o nome desse rei é Davi.
teve glória, teve honraria, e ainda ouviu do seu Deus que ele era um homem segundo o seu coração. E mesmo com todas as glórias e honraria, isso não supriu a sede de Davi. Davi, de maneira poética, ele está dizendo: tenho tudo, mas a minha alma continua desesperada pelas suas águas. A minha alma continua desesperada por quem você é. Disse que ainda pela manhã alguns deram risadas, pouquíssimos estavam comigo. Mas quando a Bíblia, antigamente, não é de agora que eu aprendi isso, mas lá atrás, quando a Bíblia diz que assim como a corça suspira pelas águas, eu não sei porquê, eu pensava que a corça era uma ave. Sabe quando uma ave desce numa água assim dando rasante? Alguém pensava assim, ou pensa ainda como eu? Tem algumas pessoas, obrigado gente, por não deixar sozinho. Mas na hora que eu descobri o sentido disso, para mim fez toda a diferença. O que é a corça? Ela é da família ali da rena, do alce, do veado, só que ela é o animal menor ali da família. E a corça, ela odeia confinamento. Então o que ela faz? Ela encontra uma fonte de água para ela beber hoje, mas para ela não ser confinada, no outro dia ela já vai correr, e ela tem um olfato muito privilegiado. Então através do seu olfato, todo dia ela procura uma nova fonte para beber água. E o que Davi estava querendo dizer aqui nesse... Ó, ousadia. O que Davi estava querendo dizer aqui nesses salmos é: eu também odeio o confinamento que essa terra me traz. É por isso que eu vivo correndo atrás de uma nova fonte, atrás de uma nova realidade, atrás de uma novidade em quem Cristo Jesus é. É por isso que essa mulher, na hora que Jesus traz essa realidade para ela, ela diz: olha, por favor, então me dê de beber dessa água. E queridos, eu não sei se nessa noite está sendo gerado esse desejo no seu coração, mas se sim, nós estamos no caminho certo. Vamos ver o que vai virar esse final de noite. E na hora que ela diz: dai-me de beber dessa água, aí o negócio muda. Jesus agora revela para ela o que ele estava querendo dizer: Senhor, então me dá, vá buscar o seu marido. Ixi, agora o negócio ficou feio. E querido, sabe o que Jesus estava mostrando para essa mulher? Já falamos, essa mulher estava falando de um poço. Jesus estava falando da complexidade do coração humano. Quando Jesus fala assim para ela: vai buscar seu marido, é como se ele dissesse assim: lembra o pouquinho de água que eu pedi para te tornar uma fonte? O poço da insatisfação da sua vida é que até hoje você buscou em 5 maridos e está com o 6º que não é seu, e não encontrou aquilo que só o 7º, eu que estou aqui agora, posso te dar. Este é o poço da insatisfação. Aquela mulher procurou em homens, na sua vida amorosa, ser suprida emocionalmente aquilo que só Jesus poderia dar para ela. Então Jesus vai buscar seu marido. Nessa noite eu vou dizer para vocês, gente, até para você que é homem, sem machismo, vai buscar seu marido. Qual é o lugar que a gente está buscando satisfação todos os dias, por não compreender o desejo, o anseio pela eternidade que o Senhor colocou dentro de nós? Jesus pode fazer tudo, mas a gente tem que chegar com a nossa pequena porção diante dele. Quais são os amores rivais? Queridos, a gente já sabotou demais a nossa vida com Deus. Quem concorda comigo? A gente vai sabotando, colocando algumas gambiarras, colocando algumas coisas. A gente traz desculpas para dizer o porquê que a gente ainda não decidiu viver aquilo que Deus já pôs no nosso coração. Eu nem vou perguntar, eu sei que você sabe aquilo que você precisa mudar, qual é a rota que você precisa alterar para que Jesus tenha acesso a um lugar mais profundo na sua vida. A gente vai se sabotando dia após dia. Quer ver uma coisa? Poucos de nós refletimos a respeito de nós mesmos. A gente não se conhece, gente. Nós não sabemos a origem daquilo que a gente sente e pensa. Então a gente vai vivendo de uma maneira onde parece que isso aqui é tudo. E sabe o que é real? Não é o palpável. O que é real, até porque esse corpo palpável, um dia ele vira e ele volta para o pó. Eu e você, nós precisamos entender que nós somos criaturas que nos tornamos filhos eternos de Deus. Então, se há uma eternidade, existe uma complexidade muito maior do que a simplicidade daquilo que é palpável. A resposta para nós não está aqui.
A resposta para nós está no que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Sabe de uma coisa? Deus tem uma paz para liberar ao nosso respeito. Você pode estudar toda a filosofia, você pode estudar toda a ciência, você não encontrará a resposta que vai te deixar pleno, que vai te deixar transbordante em você mesmo, porque a resposta que você precisa está naquele que te criou, está naquele que te formou. Mas enquanto nós vamos buscando de poço em poço, queridos, você viu aquelas pessoas, e aquelas pessoas que somos nós, que nossa vida, a gente vai procurando uma novidade aqui, não, agora eu vou empreender, não deu certo, agora eu vou procurar um esporte diferente, não deu certo, então agora eu vou procurar uma profissão diferente, não deu certo, então eu vou procurar um casamento diferente, e por aí vai, e a gente vai descobrindo que a gente pode ir procurando em todos os lugares. Sabe o que Paulo vai dizer? Ainda que tateando, procurem Jesus Cristo, nele está a resposta para nós, é somente nele. Jesus é suficiente. Vocês creem que Jesus é suficiente na nossa vida? O único e suficiente Salvador. Jesus não é apenas o autor e consumador da nossa fé, Ele é também o arquiteto e construtor da nossa história. Deixa o cansaço, deixa Deus fazer algo em você que Ele ainda não fez. E na hora que Jesus fala para essa mulher, vá buscar o seu marido, então ela, mas eu não tenho marido. Bem dissestes, já teve 5, o 6º que você tem não é seu. Vejo que és profeta. Olha aqui, ó, Jesus penetrando nas camadas mais profundas dessa mulher, e ela resistindo. Vejo que és profeta. Tentou titubear Jesus na conversa. Jesus, chega um momento aqui que ela fala, vai vir o Messias e Ele vai nos anunciar todas as coisas. Olha essa mulher começando a beber um pouco dessa fonte. Ele diz assim para ela, eu sou o Messias. Queridos, enquanto a gente não tiver o eu sou o Messias, a gente não vai conseguir deixar o cântaro que essa mulher deixou lá atrás, lá na frente. A gente não deixa o cântaro para achar o Messias, a gente acha o Messias para deixar o cântaro. E o que é o cântaro? É a ferramenta que a gente achou que serviu até hoje para buscar um motivo de existência. Se encontre com Ele. Eu acho que se eu passar muito do que eu tenho para falar com vocês aqui, eu vou até pecar. E vai dizer agora que eu sou o Messias. E diz então que chegam os discípulos ficam meio ali assustados, o que Jesus está fazendo. Que, querida, a sabedoria terrena, ela sempre é muito contrária àquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. E diz que agora ela deixa o seu cântaro e vai anunciar a Jesus. Sabe, uma mulher, você imagina, queridos, a mulher não tinha respeito nenhum naquele tempo. Você sabia, e eu já falei isso aqui, que se um homem casasse com uma mulher, Israel, e ele não gostasse da comida dela, ele poderia largar dela? Verdade. Tanto é que a mulher não tinha nenhum respeito, que chegam diante de Jesus e perguntam assim para Jesus: Jesus, Moisés liberou carta de divórcio. O que o senhor fala disso? Ele fala, Moisés liberou carta de divórcio por conta do duro coração de vocês. Sabe o que os discípulos fazem naquele momento? Essa parte ela é desapercebida por nós. Os discípulos olham para Jesus e falam assim, então não sei não se vale a pena casar. Para você ver como a mulher não tinha um valor naquele tempo. E Jesus para uma mulher totalmente ali criminalizada, com todos os seus traumas. Imagina, 5 relacionamentos que não deu certo. Acho que nossa vida tem jeito, né? E essa mulher, quando ela entrega um pouco da vida dela, quando Jesus entra no lugar e ela começa a bater o papo certo com Jesus, entendendo do que Jesus estava falando. E eu acho que dá pra gente entender nessa noite o que Jesus está falando. Diz que ela vai para uma cidade agora, e da fonte de Jesus que ela bebeu, ela começou a jorrar, dizer, olha, eu encontrei um homem, será que ele não é o Messias? Sabe o que a Bíblia vai dizer? A cidade inteira se converteu por conta de uma mulher que teve um encontro real com Jesus. Fica de pé para a gente orar. Quantos desejam as águas do Senhor? Estão comigo, gente? Isaías 44, verso 3 e 4, feche seus olhos. Diz assim:
Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Sabe qual é o chão? Sabe qual é o lugar que Deus derrama água? É sobre a terra seca. E sabe o que é a terra seca? É o nosso lugar de reconhecimento de como nós precisamos daquilo que o Eterno derrama, como nós precisamos das dádivas que o céu tem para liberar sobre a nossa vida. Queridos, eu não sei você, mas talvez por maior parte da minha vida eu me encontro muito seco, eu me encontro sem muito motivo, eu me encontro, sabe, às vezes você até hoje tem conseguido caminhar, sabe por quê? Porque você sabe que você tem um filho para sustentar, você sabe que tem uma esposa, você tem que honrar o seu compromisso com ela, você sabe que você tem que, a vida foi te rodeando, mas deixa eu te falar, isso não é motivo bastante. Sabe quando é que sua família vai ser bem cuidada? É quando você se entregar como terra seca, dizendo: derrama das suas águas sobre mim. É um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus que vai conseguir chegar na plenitude daquilo que Deus tem. Mas sabe qual que é a dica para nós nessa noite? Vá buscar o seu marido. Qual é o poço que nós temos buscado satisfação nesses dias? O que é que tem preenchido nosso coração, sabotado a nossa vida, sabotado o nosso destino? Qual é a Samaria desses dias que nós estamos evitando? Porque nós sabemos que é um lugar de desconforto, que é um lugar que gera uma tristeza. O Senhor está nos chamando nessa noite para passar por Samaria. O Senhor está nos chamando nessa noite para parar de beber do poço da insatisfação e entrar num lugar onde o Senhor pode nos tornar plenos. Senhor Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos, Pai, assim como está escrito no livro de Isaías, Pai, ali no capítulo 44, no verso 3 e 4, porque derramarei água sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre o sedento. Pai, nós queremos nessa noite clamar, Pai, nós somos essa terra seca, nós somos esse chão árido, como nós precisamos das virtudes, das bênçãos do céu sobre as nossas vidas, como nós precisamos do Teu Espírito, da água que é viva para revigorar e trazer motivo, trazer sentido, trazer significado para aquilo que nós precisamos viver. Pai, que os meus irmãos nesse momento, eles sejam tomados, Pai, por uma convicção que só o céu pode dar, Pai, uma convicção de miserabilidade, uma convicção do quanto não somos bons, do quanto carecemos de graça e de misericórdia, Pai. Pai, eu sei que muitos de nós, Pai, buscou nos estudos, buscou na religião, buscou na filosofia, navegou pelos mares dos bens materiais, mas neste momento eu quero te pedir para que o Senhor venha romper todo esse ciclo vicioso da nossa vida e venha nos colocar num lugar, Pai, de desfrutar do eterno, de desfrutar das suas águas, que o nosso coração nessa noite se encontre com um lugar de descanso. Esse é o meu desejo. Enquanto os meus irmãos vão adorar, Pai, enquanto o Jordão, os meninos vão ministrar, que o nosso coração possa se deparar com a virtude que vem do Teu Espírito, Jesus.